A Moondrop, na linha Blessing, conquistou muita gente, tá? Principalmente com o Blessing 2, que na época, cara, foi um marco, tá, pra empresa, e é um fone que é uma referência pra muita gente até hoje. E eu, infelizmente, não pude testar nem o Moondrop Blessing, o original, nem o Blessing 2, nem a versão retonada do Blessing 2 pelo famosíssimo Chronicle, o Moondrop Blessing 2 Dusk. Mas algo bom aconteceu nesse canal já, e a gente tem vídeo aqui no canal, que foi a oportunidade da gente testar logo após o lançamento o Moondrop Blessing 3. Esse tanto de pi e in tá me confundindo aqui, mas é isso, Moondrop Blessing 3. Bem na época do lançamento, tá? E junto com o lançamento houve a promessa de um novo Dusk, né? Então estávamos esperando o Moondrop Blessing... Nossa, caralho! Tá, vamos lá. Nós estávamos esperando o quê? O Moondrop Blessing 3 Dusk, ou o Moondrop Blessing Dusk 2, alguma coisa do tipo, mas não foi o que aconteceu, tá? Agora, o Chronicle em parceria com a Moondrop, ou a Moondrop em parceria com o Chronicle, vem com uma linha, entre aspas, nova, mas na realidade desvencilhando a linha Blessing da linha Dusk e lançando assim o Moondrop Dusk. De cara, eu recomendo que vocês vão lá ver o review do Moondrop Blessing 3. Também teve live, tá? Na época do lançamento. Teve live do Dusk, tá? Importante, eu não posso esquecer de citar isso. E assim, cara, no geral é porque em termos de acessório, ergonomia e tal, os fones são muito parecidos, tá? Caixa, case, tipo, tudo meio que igual. Agora, existe algo importante aqui no Dusk que é diferente. Assim como no Oxygen, o Dusk vem com 2 cabos, tá? Só que o Oxygen vem com 2 cabos analógicos, eu nem sei por que vem 2 cabos. São 2 cabos diferentes, assim, acho que a Tanjin gosta muito dessa coisa de acessorização, né? A Moondrop aparentemente pensa diferente. E o outro cabo é o Dusk SP. Dusk SP, que na realidade é uma versão do mesmo cabo que é o Free DSP, o cabo da Moondrop com o SPC da Kiamp embutido, com um processador de sinais digitais, né, que serve para poder processar sinal de entrada e de saída, para você ter um microfoninho legal no cabo, para você conseguir equalizar suas coisitas, e é muito bem dimensionado para o que o fone necessita em termos de volume, né, de pressão sonora. E antes de seguir, para poder falar de som, eu devo frisar, cara, o quanto que é de bom gosto essa faceplate do Dusk em relação ao Blessing 3 e em relação também ao Dark Saber. E assim, voltando à questão do cabo, no aplicativo da Moondrop, que só funciona no Android, tá? Obviamente não, né? Porque tem dispositivos Apple com USB-C e aparentemente vão trocar tudo. Então pode ser que tenha algo aí da Apple no futuro para você ouvir o seu Dusk no iPhone? Não sei, talvez. Eu não faço a menor ideia. A questão é, o aplicativo, cara, não é um dos melhores, tá? Tipo, meio bugadão assim e tal. Mas fato é que quando você liga um Dusk SP nele, você tem lá várias opções de equalização pro seu Dusk e você também tem já um tuning base, que essa que é a diferença em relação ao Free DSP. O Free DSP, ele não tem uma equalização de base. O Dusk SP tem, configuração padrão dele ali. Mas aqui eu só vou falar das 2 únicas que interessam, tá? Para ser bem direto, que é justamente essa configuração padrão no USB-C e como ele soa no analógico, que seria de fato o tuning do fone, né? Acusticamente falando, eletricamente falando, alguma coisa assim. Então vamos começar do analógico, tá? O Dusk, de forma geral, ele define neutralidade, mas com muito chão, tá? É meio complicado falar isso, mas assim, em termos práticos, vamos lá. Ele possui um acréscimo ali de subs, tá? Eles são subs amorfos, né? Os subs que estão ali para baixo da faixa do bumbo da bateria, sabe? Para baixo, bem para baixo. E é um acréscimo bem de acordo com o esperado para manutenção do impacto, sabe? Olha, e além disso, assim, ele possui uma configuração com médios bem lineares e eles são muito proeminentes, né? Ele é um fone focado em médios, o que é, tipo, super positivo, tá? Porque ele também é um fone um pouco mais relaxado do que o padrão que a Moondrop tende a seguir. Afinal, é uma colaboração aqui. Então, na prática, a gente tem uma puta vantagem, porque a gente tem um fone neutro quente e que não soa abafado, o que é 10 de 10. Pensando em ponto alto, tá? Ele tem uma extensão muito boa para os agudos, muito boa mesmo, tá? E é um dos conjuntos de agudos assim mais coerentes que eu já escutei. Não é algo que
passa que é muito agressivo, né? Não é artificial, não é embelezado para poder trazer um detalhamento mágico, assim, sabe? Ele tem um recorte ideal e ele trafega, tipo, entre o som de nada e esse recorte ideal, sabe? Não sei. Os agudos são o ponto alto do Dusk. E aqui eu ainda tô falando da configuração analógica ali. Então, de certa forma, eu posso falar sem medo, tá? O Dusk, em questão de in-ear, é o que eu espero escutar quando eu tô num auditório muito bem tratado acusticamente, com ótimas caixas, muito bem posicionadas, tudo muito bem calculadinho. É isso que eu espero escutar. Eu faço só um adendo, porque tem uma galera que curte muito escutar um som alto. Alto mesmo, assim. E talvez essa configuração aqui analógica possa ser um pouco agressiva para essas pessoas, tá bom? Mas não porque tá errado, é porque a gente tende a se habituar a certos posicionamentos que não são exatamente corretos pra gente poder relaxar e curtir por mais tempo, assim, as músicas que a gente gosta. Mas aí vocês querem saber, né? O que muda quando a gente vai falar de DSP, ali no USB-C. Uma coisa importante da configuração do Dusk em relação ao Blessing 3 é que eles, por dentro, utilizam a mesma tecnologia de dois drivers, né, dinâmicos em forma isobárica, justamente para poder tonar melhor a região com acréscimo mais para os subs, suprime um pouquinho daquela barriga que costuma vazar para os graves, sabe? Que pode soar um pouco enfadonho, sabe? Tipo, é difícil explicar isso porque a gente precisaria da referência de um único driver ali no mesmo fone, mas o efeito esperado é o que ocorre aqui, né? É isso. Mas eles trocaram as BAs dos agudos por microplanares, que são encapsulados até de forma bem parecida, mas a ideia dos microplanares é justamente você cortar certos picos de ressonância para facilitar a equalização. Isso também faz com que soe melhor lá na sonoridade analógica em teoria, tá? Porque a gente teria que confrontar na mesma proposta de tuning com as BAs para poder ter essa confirmação, mas de fato, os picos de ressonância apontados pelo Crinical, eles existem quando você utiliza esse tipo de configuração, tá? Alguns fones têm isso aí, é conhecido como o famoso timbre metálico de BAs. E apesar dessa definição de timbre metálico de BAs ser meio que errada, cara, eu acho que dá pra entender a ideia. E assim, como prometido, a gente vai falar da assinatura padrão aqui com o processamento, né? E essa assinatura, cara, tem aplicação apenas de 3 filtros dentro do que o fone é originalmente, né? Só 3 filtros. Ele tem uma atenuação de pico em 1.4 kHz, é menos 3 dB, tá? E tem uma distribuição curta até, que faz com que ele funcione ali mais ou menos a partir dos 800 Hz. E essa atenuação, por outro lado, ela vai, tipo assim, mais ou menos próximo da região do pico de referência do que a gente acaba conhecendo popularmente como Pinanguém, ali 2.7 kHz, 3 kHz, mas ele não chega a afetar ali, entendeu? É porque os filtros, eles vão perdendo o efeito à medida que você vai afastando desse raio de ação. Então, o que acontece aqui é que esse filtro, ele dá uma atenuada, né? Então, corta um pouquinho daqueles médio duros que vem no analógico, não que ele seja duro de fato, saca? Pensa nisso isoladamente. No conjunto soa bem, mas aqui você tá tentando mexer em 3 filtros e eles vão ter um resultado que vai ser diverso do que é a sonoridade original. Então você mexe ali, tá? Só esse filtro. Tirou um pouquinho. Aí você tem uma atenuação. Essa atenuação ainda faz com que o fone soe relativamente frontal e não afeta a nossa percepção de clareza, que é muito importante aqui no Dusk. O segundo filtro, eu diria que ele é o mais importante para definir se a pessoa prefere ou não o sinal processado, que é uma atenuação bem na região das texturas, ali nos primeiros agudos, tá? Que é pra galera ouvido de JBL, né? Ouvido de JBL é aquele brother seu que ele vai escutar um fone perto de você e todo mundo escuta a mesma coisa que ele tá ouvindo, mesmo o fone sendo todo fechado. Às vezes o fone é até custom, todo vedadinho, até com ponteira de espuma o cara tá, e você escuta exatamente o que ele tá ouvindo de tão alto que o brother escuta, né? Então essa é a atenuação pra esse cara, porque são aquelas frequências, cara, que pegam rasgando, elas não são exatamente o que se interpreta por agudos afiados, né? Mas elas tendem a ser bem agressivas. É mais ou menos o que acontece no Team Hi-Fi C2. E o último filtro, eu definiria ele como um filtro quase que de deslocamento. Ele acontece ali, acho que é 14 kHz, né? Esse eu não anotei, claramente eu não anotei.
eu não anotei, não está em nenhum canto aqui. Tem o foco ali nessa região de brilho e ele gera um deslocamento, fazendo com que a sensação de resolução ela fique mais presente, né? Então pensem na região dos agudos como textura, brilho e resolução. Você tem essa noção de detalhamento meio que no conjunto todo. É como se você tivesse detalhamentos mais brutos nesses primeiros agudos e à medida que ele vai ficando mais agudo, você vai ganhando camadas de resolução. É como se você deslocasse essa atividade desse detalhamento mais bruto, tirasse e chupasse um pouquinho daqui e colocasse ali no arzinho, ali na resolução, ali no verniz. Eu não entendi esse final. E falando em português de pessoas quase normais, né? Essa equalização no geral faz com que o Dusk traga uma sensação maior assim de aconchego, sabe? Ele é meio que... Eu acho que isso aqui, cara, seria meio que a sonoridade perfeita para muitas pessoas, para ser bem honesto. Porque você mantém o relaxamento, você tira um pouquinho dos médios que podem agredir, né? Você desloca os agudos que podem ser um pouquinho agressivos para uma região de resolução. E é isso, ele fica um pouquinho mais relaxado por causa dessas texturas um pouquinho mais baixas e tal. Isso, no geral, como você tem 3 atenuações, se você rachasse no meio o espectro audível, né, é como se você tivesse 3 atenuações bem na metade aguda. Então isso dá espaço também para que a metade grave, com o mesmo posicionamento, ela soe melhor, né? Melhor assim no sentido de é mais à frente, né? Tem mais espaço, o som fica mais aveludado no final. Então, em termos comparativos, tá? Vamos trazer aí músicas de exemplo, eu acho que é uma boa ideia. Eu tava escutando muito, cara, até esses dias, a música do U2, Original of the Species, que assim, cara, na boa, tá? É uma música muito subestimada mesmo. É mesmo? É! Se você escutar ela, pensa no posicionamento dos instrumentos, né? O que acontece? No analógico, a gente tem as vozes tomando a frente, tá? E as percussões, elas são positivamente super contornadas. E a mesma coisa acontece com o violão e aquela camada de timbre mais bruto do arranjo de cordas. E para uma metáfora mais sem noção, é como se a mixagem da música quentinho, você desse um tibum peladão com o pau. Aí olha só que interessante, quando você vai pro USB-C, ou ativa equalização, né? Eu, no caso, cara, nem me dei muito ao trabalho de ficar trocando pra poder fazer essas análises, não. Eu joguei equalização no Kudelix pra não ter que ficar trocando cabo. Isso pra mim é lindo. Mas a gente vai falar disso sim. Quando você ativa a equalização, tá? A coisa ela fica muito menos natural. Muito mesmo. Tipo assim, o contraste, cara, ele é negativo, tá? Na minha visão. Tipo assim, porque parece que você perdeu algo que tava... Ele tava ali. E de repente, velho, ficou tudo mais fraco. Você perdeu o tato. Você não tá sentindo mais as texturas, né? Vocês lembram que eu falei das atenuações? Que dá uma mexida nas texturas, se desloca texturas brutas, né, para ter uma sensação maior de resolução. Bom, e eu vou recomendar um som muito foda aqui para vocês, tá? Do queridíssimo Belo Horizontino brocador de queijos, Davi Fonseca, tá? Escutando aí um dos lançamentos recentes dele, Apocalipse, a brasileira, você tem um impacto muito perceptível e a textura das vozes, elas são muito harmoniosas, e vem tudo bem à frente, né? Essas texturas, as vozes, as percussões, os contornos das percussões, a parte mais bruta vem muito à frente, assim. E aqui é o tipo de som, quando a gente passa pra versão equalizada, aqui a coisa fica mais palatável, né? Aí já dá uma amenizada que eu considero mais legal. Mas, obviamente, eu mantenho, tá? A mesma posição anterior de que se você não equalizar, soa melhor, tá bom? Mas, essa é a minha opinião em qualquer cenário? Não, absolutamente não, tá? Eu vou colocar um caso de mixagens, tipo, agressivas, principalmente de rock e metal. Ó, se você pegar vocais mais agudos, principalmente femininos, a equalização ali pode fazer com que o fone soe bem melhor, tá bom? Mas a real é que pra mim, tá, Henrique, essas ocasiões elas são bem mais raras e também tem a questão, assim, velho, de costume do que você tá escutando, sabe? Porque não é que o Dusk analógico ele seja agressivo, é que putz, você tá escutando um fone mais relaxado, você vai passar pra ele tem umas texturas mais pra frente, ao mesmo tempo que ele ainda é relativamente relaxado, essas texturas podem te agredir, isso é super normal, tá? E o Dusk, sim, ele tá bem no meu escopo de excelentes agudos, então, putz, eu não sinto a necessidade dessa equalização, sabe, pra ser sincero. Então, só quando, assim, eu saio de um fone que tem essa percepção de média agudos bem mais recuados, né, que os agudos são mais recuados também, um fone relaxadão, ou mais focado em grave, aquele fone que é só super quente, só até meio escuro, pra não vir muito agressivo, aí, putz, aí escuta ele equalizado, aí fica legal, entendeu? Porque é aquela coisa, cara, o contraste às vezes pode fazer você ficar meio perdido com tanta informação, porque o Dusk tem essa questão de ter muita informação. Aí é uma boa deixa pra falar da relação do Blessing 3 em relação ao Dusk, né? Porque eles são fones muito diferentes, e eu diria assim que de certa forma, tá? De certa forma, gente,
por favor. De certa forma, assim, tenta abstrair um pouco. O Dusk mata a necessidade do Blessing 3. Mentira! É porque assim, o Blessing 3, o que é legal dele? Que ele é um fone com excelentes agudos, ele é um fone com ótimo recorte, ele tem um embelezamento foda nos agudos. Mas aí vem o Dusk, velho, e simplesmente entrega a mesma noção de agudos fodas, sem nenhum pingo, sem nenhum rastro da agressividade original ali do Blessing 3. Então meio que, putz, cara, é isso aí. Mas assim, isso é um super mérito, tá? De um trabalho muito bem feito aí pelo Chronicle em parceria com o Moondrop ou vice-versa, né? E assim, de forma geral, o Dusk pra mim é um caso excelente, assim, de superação da própria faixa de preço, né? Quando a gente tá falando de fones mais caros, eu vou ser muito honesto, tá? E eu acho que são poucos os que valem realmente a pena, e alguns valem a pena por apelos, tipo assim, por exemplo, o Hype 2 e o Hype 4, né, também, que eu não pude fazer review, mas eu pude reagir numa live, pude escutar ele até bem, assim. São fones com embelezamentos, cara, que você entende que ali você precisa de um custo, né, um projeto custoso, e, putz, fones sensacionais. Mas, em contrapartida, tem coisas que já não valem tanto a pena. Eu não vou nem citar os modelos, porque eu prefiro ficar no campo da recomendação do que eu acredito ser bom, do que entrar em atrito em relação às coisas que algumas pessoas curtem, tá? Então você aí pode estar me escutando e às vezes você odeia um Hype 2 e eu tô aqui falando bem. Agora sim, a minha grande recomendação acerca do Dusk. Bom, tem um DAC Amp, tá? De preferência com algum sistema de equalização, alguma coisa da Fio. Acho que o BTR-15 já tem um Codelec 5K, porque assim, o Dusk, ele é o santo grau da equalização, cara. É tipo assim, eu não consigo imaginar nada melhor do que isso aqui pra você poder literalmente jogar a curva que você quer, sabe? Esse aqui é o meu ponto aqui. O Dusk, ele é suficiente, tá? No analógico ali. Eu, sinceramente, tá? Honestamente, não vejo tanta serventia de você ter um cabo ali USB-C e tal. Eu entendo que pra galera é legal ficar trocando lá as tonalidades, etc. Então é melhor ter do que não ter. De certa forma, já é um fone mais caro mesmo, né? Mas assim, se você puder ter, velho, um dispositivo é melhor, porque é muito ruim a coisa de você ficar... Tira e coloca cabo, você desgasta os pinos, né? O que pode prejudicar a durabilidade do fone, inclusive, tá? Então, existe esse ponto de crítica e ele tem que ser falado, tá bom? E a importação do Dusk, né? Tá sendo difícil. Aqui no Brasil, a importação de tudo tá sendo difícil, mas é um fone definitivamente, assim, de faixa de preço mais alto que dá pra recomendar, porque... honestamente, velho, ele é muito mais barato do que ele poderia ser, tá? Considerando que eu já escutei aí no hobby de fones na faixa de preço, cara, assim, são poucos, assim, os que podem bater de frente, tá? E é óbvio, sempre tem fones batendo de frente, inclusive em faixas de preço inferiores, tudo depende da proposta do que você quer. Então, no geral, putz, é isso, assim, confere lá a live do Dusk, porque tivemos reações espontâneas, assim, muito importantes, né? Conheça a campanha de apoio, se for do interesse de vocês. É a live 33, tá bom? E assim, caras, agradeço os apoiadores, tá? Principalmente a galera aí que começou a amplificar direito e os meus cabos modulares, Vitor Fiscal, Renato BDSM, o Nuno, o Alexandre, o Ademiro, o Luiz, que eu não consigo pronunciar o sobrenome, o Luiz Henrique, o Ivan Morim, o Edson, o Sérgio e o Maquita. É isso, gente, muito obrigado. Eu acho que vai ser oportuno vir mais no futuro aí pra poder falar de equalização, talvez, tá? Seja interessante, então eu vou tentar abrir espaço aqui nesse vídeo para vocês fazerem perguntas sobre equalização e tuning de fones. Então vamos tentar fazer assim, que aí eu faço um vídeo só de respostas de perguntas desse vídeo, pode ser? Tá bom? No mais, busquem comer cimento, né? Bebam água hoje, águazinha com gás. Ó, excelente. Hidratem-se e eu fui.